Pessoal, o Bitcoin está em queda livre. Em cerca de apenas 4 meses, ele despencou de um valor de 126 mil dólares para mais ou menos 62 mil dólares, que é mais ou menos quando eu estou gravando aqui esse vídeo. Ou seja, estamos em um período em que ele teve uma desvalorização de aproximadamente 50%. E eu sei exatamente o que você está pensando nesse momento. Será que ele vai continuar caindo? Será que ele vai passar desse valor? Será que vai continuar assim por um tempo? A verdade é que isso é uma discussão sem fim, não dá para ter aqui uma resposta pronta para essa pergunta. Principalmente porque é um ativo que tem essas características que podem oscilar muito, podem subir muito exponencialmente também e podem cair como esses momentos. Esse período que a gente está vivendo agora também é conhecido como inverno cripto. E o que é o inverno cripto? Ele é um período assim prolongado de desvalorização, né, de baixa liquidez e também de grande pessimismo do mercado aqui em relação a esses ativos digitais. E por que acontece esse inverno cripto? Na verdade, é um conjunto de fatores. Alguns deles são a aversão ao risco global, receios de recessão e pode ser também um ajuste monetário. E o que classifica aqui esse momento, na verdade, é que ele é um período de grandes oscilações. E não temos aqui uma resposta de quando vai chegar, o melhor momento para entrar, o melhor momento para sair. E é nesses momentos em que vai pesar muito a estratégia do investidor. Aqueles investidores que têm uma estratégia sólida sabem exatamente o que fazer, não caem no momento de emoção, de aquele momento caloroso que todo mundo está com medo e querer vender tudo ou comprar tudo. Nesse momento é o momento de ser inteligente também e fazer uma análise. E quando eu falo análise, eu quero dizer olhar o passado. Mesmo isso não te dando garantia nenhuma de futuro, muitas vezes a história não se repete, mas ela rima. E se você olhar para trás na história do Bitcoin, você vai ver que aconteceram alguns outros períodos como esse, e não só no Bitcoin, assim como outros ativos também, como por exemplo a SP500, né? Para quem investe na SP500 e fica sempre de olho nesse índice, também sabe que isso é uma coisa normal de acontecer no mercado, ele vai oscilar. A diferença é que lá na SP500 pode acontecer ali em torno de 20, 10 a 20%, e aqui no Bitcoin não, essa margem é muito maior, é um ativo totalmente diferente do que existia antes. Então qual que é a minha opinião nesse momento? É que é o momento de você segurar suas posições, mas também é um momento de oportunidade. Então você tem que saber que ter também um pouco de jogo de cintura para poder fazer aplicações que possam te trazer grandes valorizações no futuro. Esse período também é conhecido como bear market, que é justamente isso, é você segurar aqui a posição, é um período de desvalorização, mas que ele passa por esse período aqui de inverno cripto e depois ele volta a ter bons momentos. Se você olhar no histórico todo do Bitcoin, você consegue ver que lá em 2011, por exemplo, ele teve uma desvalorização de aproximadamente 90%. Depois, em 2014, ele teve outra grande desvalorização, que ele caiu 85%. Em 2018, ele também caiu 82%. E no último ciclo dele, ele teve uma queda de 72%. Ou seja, são grandes quedas que depois tem um período bom. Ou seja, para cada ano ruim, que é esse período de inverno cripto, você tem mais ou menos ali 3 anos bons. No inverno cripto ele demora um tempo, não é um mês, uma semana, ele pode demorar um ano. Então também é um período de você ter inteligência e saber usar aqui as melhores estratégias para te trazer um maior faturamento. Mas a conclusão do que eu quero dizer tudo isso aqui para vocês, e também uma estratégia que você possa tirar é, pode cair mais? Sim, pode cair mais. Ele caiu 50% até agora, e que a gente viu historicamente ele cai ali entre 70, 80 até 90%. Também não é garantia que isso vai acontecer, mas já aconteceu no passado e talvez poderia acontecer no futuro? Talvez sim. Mas é aqui também que mora o pulo do gato. Um grande exemplo aqui agora falando monetariamente destas grandes desvalorizações foi que ele saiu de 69 mil dólares, que era o valor ali do Bitcoin naquele momento, e caiu para aproximadamente 16 mil dólares. Ou seja, uma grande desvalorização, certo? Mas nesse momento aqui de baixo, o que todo mundo falava? O Bitcoin agora vai a zero. O Bitcoin ainda vai cair mais, vai até 13 mil, vai até 12 mil. Então, assim, muitas pessoas até colocaram ali compras programadas para quando atingisse 12 mil. A verdade é que ele nunca chegou a 12 mil depois desse momento que já tinha sido uma grande queda. E o que aconteceu com o Bitcoin? Ele começou a se valorizar. Ou seja, para quem comprou nesse momento de 16 mil e chegou no auge dele, que foi o 126 mil, que falamos agora há pouco, ele teve uma valorização absurda. Se ele comprou um Bitcoin, por exemplo, por 16 mil dólares, depois nesse momento ele tinha o mesmo Bitcoin, só que num valor de 126 mil dólares. Essa valorização é absurda. E aí você pensa, tem como saber quanto que ele vai valorizar ou desvalorizar? Não tem. Nem os melhores investidores, os que tiveram maior faturamento com investimentos, vão saber te dizer certamente o que vai acontecer. Mas assim, se você tem fundamento e lê um pouco sobre investimentos, você tem ali uma estratégia que você consegue seguir. E uma dessas boas estratégias, e talvez a principal, é você não cair no pânico e momento de emoção, porque é normal que todo mundo agora está desesperado com a grande desvalorização, mas você vai ter um autocontrole.
E o que você pode fazer? Você pode ir comprando aos poucos, a cada dia, a cada 2 dias, vai acompanhando esses períodos de queda e vai comprando. Você não sabe quando vai estar ali no fim daquela curva de desvalorização. Quando a gente olha para trás e a gente vê esse gráfico, né, a gente sabe que aqui foi o melhor ponto. Mas quando você vê só essa parte aqui, você não tem certeza se ele vai cair mais ou vai subir. Mas você consegue aproveitar esse momento porque você vê que ele está em queda, que é exatamente o que está acontecendo agora com o Bitcoin. É claro que isso não é nenhuma recomendação aqui de compra. O que eu estou partilhando aqui é a minha visão e o que eu faço com os meus investimentos. Mas eu quero saber de você o que você faz. Deixa aqui nos comentários para eu também saber qual que é a sua estratégia. E se você também quer aprender a investir seu dinheiro de maneira completa e construir também uma carteira forte, é só seguir aqui o canal, que os próximos vídeos vão chegar para você. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma forma e vejo você no próximo vídeo.